Queridos irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, amém? Amém, louvado seja Deus, né? Pela oportunidade rica de estarmos vivos, de estarmos aqui com saúde, termos a misericórdia, o amor e a graça de Deus sobre a nossa vida, de nos reunirmos no dia do Senhor, rever os irmãos, estar em comunhão com a igreja e estar em comunhão com o Senhor. Isso é uma alegria muito grande, isso deve inundar o nosso coração, porque nós somos um povo separado e escolhido para o uso exclusivo do nosso Deus, amém? Aqui está o povo de Deus reunido para adorá-lo, como nós já fazemos aqui nessa noite. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia, acessar o seu aplicativo. Na carta de Paulo aos Colossenses, nós vamos dar continuidade à exposição aqui dessa carta. Colossenses capítulo 1, versículo 24 até o versículo 29. Eu não vou expor todo o texto, mas nós vamos ler todo ele, que é a última perícope, né, do capítulo 1. Então nós iniciamos agora a última perícope e iremos dar continuidade à exposição. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 24. A missão de Paulo, o mistério do Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Amém. Que o Senhor, irmãos, aplique as verdades da sua palavra à nossa vida. Eu queria ter mais um momento de oração e convidá-la a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte em reverência à presença de Deus, e ore a Deus e peça para que Ele tenha misericórdia de nós e que fale com você, que fale conosco nessa noite. Senhor Deus, Pai, nós te louvamos e te bendizemos nessa noite, porque a terra é tua e tudo que há nela pertence a ti, Senhor. Nós pertencemos ao Senhor e estamos aqui, Pai, junto com a tua igreja, o teu povo, com a tua palavra aberta, e primeiramente queremos reconhecer a nossa pequenez e a nossa incapacidade, Deus, de produzir transformação, renovação, arrependimento, conversão. Isso é a ação que vem do teu Espírito, Deus. Por isso nós queremos declarar que sem ti nada nós podemos fazer, e aqui estamos nós, vasos de barro, prestes e desejosos de ser usado pelo Senhor para a glória do teu nome. Fala, Deus, ao teu povo nessa noite. Transforma, renova e restaura, em nome de Jesus. Amém. Amados,
essa parte da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, ela retrata um pouco do ministério do apóstolo Paulo. Nós entramos no momento aqui da argumentação de Paulo, do apóstolo Paulo, em que ele precisou defender a autoridade e a credibilidade que está depositada sobre a vida dele, para ele contra-argumentar as heresias que estavam surgindo ali na igreja de Colossos. Então, vários mestres invadiram a igreja e estavam levantando ensinamentos que eram contra a verdade de Deus. E nessa argumentação do apóstolo Paulo, ele agora começa a credenciar o seu apostolado, como ele faz lá no capítulo 1, versículo 1, ele diz que ele é apóstolo pela vontade de Deus, mas ele entra em detalhes do seu ministério, como iniciou, quem é que o autoriza a falar e a combater as heresias, quem é esse que o respalda? E, irmãos, é importante nós refletirmos sobre esse tema, porque ele é pertinente à nossa vida e à nossa fé. Quem é que credencia a mim e a você de falarmos do Evangelho? Qual é a autoridade que nós temos? De quem vem a autoridade? Vem de mim? Vem de você? E o apóstolo Paulo, ele então vai defender o seu ministério, ele vai defender a verdade do Evangelho, mostrando que a palavra de Deus é a verdade, e essa verdade foi entregue de Deus ao apóstolo Paulo, né? Foi entregue por Deus a Paulo. E o ministério é um tema muito próximo ao coração do apóstolo Paulo. O ministério, o serviço a Deus. Essa palavra ministro, ela vem do original diáconos, que significa servo, aquele que serve. Então, diferentemente da concepção de ministro, né, que nós temos em nossos dias, aquele que ordena, que manda, a concepção bíblica de ministro é aquele que está à frente para servir a igreja do Senhor. O apóstolo Paulo tinha isso em mente, que ele era um servo de Jesus Cristo, e ele nunca deixou de maravilhar-se pelo fato de Cristo ter chamado o apóstolo Paulo para então servir a Deus ali com o ministério do Evangelho. E ele também nunca se cansou de repetir isso, não é? Nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele repete isso em diversas cartas que ele escreve às igrejas ou a determinadas pessoas. Por exemplo, ao se aproximar do fim da sua vida, o apóstolo Paulo, ele escreveu a Timóteo dizendo o seguinte: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu, porque me considerou fiel, designando-me para o seu ministério, a mim que noutro tempo fui blasfemador, perseguidor e insolente. Cristo deu um ministério a um homem que antes era blasfemo, perseguidor e insolente. Que misericórdia, irmãos! Que amor inefável! O Senhor não vê como nós vemos. Nós julgamos o exterior, não é? Nós somos cheios de preconceitos. Talvez o apóstolo Paulo, ele não se enquadrasse de forma nenhuma como alguém que estivesse apto a receber de Deus uma missão, não é? Um ministério, um dom celestial. Mas ele entende isso em toda a sua vida, irmãos, que a graça de Deus estava sobre ele. Assim como Jeremias, no capítulo 20, versículo 9, que ele destaca ali que a palavra de Deus, ela estava como que queimando seus ossos para que ele proclamasse a verdade de Deus. O apóstolo Paulo, ele também tem essa percepção, quando ele diz em 1 Coríntios 9,16,
Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. O apóstolo Paulo entende a sua responsabilidade, o apóstolo Paulo entende o seu chamado diante de Deus, o apóstolo Paulo, ele entende o amor de Deus. E, meus queridos, o que nós percebemos na vida do apóstolo Paulo, a gente para pensar às vezes, como é que um homem pode dedicar cada instante da sua vida ao evangelho? Como é que uma pessoa ela pode dedicar todo o seu esforço diário à propagação e à edificação, à propagação do evangelho e edificação da igreja? Isso, irmãos, está atrelado a algumas coisas que o apóstolo Paulo vai deixar claro aqui nesse texto. A primeira delas é a conversão. A responsabilidade que nós temos com a obra de Deus, com o serviço ao Senhor e à sua igreja, está atrelada diretamente, irmãos, a alguém que é convertido ao Senhor. Segundo, a responsabilidade que nós temos com a obra de Deus, ela está também vinculada ao conhecimento que eu tenho de Deus, ao conhecimento que eu cultivo, não é, com o Senhor, na minha vida de comunhão com Ele. Então, o inverso também é verdade. Se não há conversão, não há compromisso com a obra. Se não há conhecimento de Deus, não há como valorizar o serviço do Senhor. Se não há comunhão com Deus, há apostasia. E o apóstolo Paulo, irmãos, ele invoca a autoridade, a credibilidade que ele tem para contra-argumentar aquelas heresias, falando que ele é ministro de Deus. Ele é ministro do Senhor. Paulo, ele falou muitas vezes sobre o seu ministério, mas aqui nesse texto, irmãos, é claro a intenção de que ele levanta esse argumento do seu ministério, né, do seu serviço a Deus, para contra-argumentar e respaldar a sua fala diante dos hereges. Então, logicamente, os Colossenses, a carta foi escrita para combater as heresias, mas quem é aquele que está combatendo a heresia? Você lembra daquele episódio de Moisés com Deus, né? O Senhor querendo enviar ali Moisés, ele disse: eu vou dizer que quem me enviou. Ele está dizendo, qual é o respaldo que eu vou ter para chegar diante de uma nação escravizada, que me viu lá, servindo a Faraó, e agora dizer que eu vou chegar lá para libertar quem? E aí o Senhor diz, o eu sou, né, te enviou. Ele não está indo no seu próprio poder, na sua própria capacidade, mas alguém está o convocando a ir. E esse alguém é aquele que se responsabiliza pelo ministério de Moisés. Assim foi em toda a sua vida. E assim, irmãos, também é em nossa vida. Aquele que nos chama é aquele que se responsabiliza, irmãos, para respaldar o ministério que foi entregue a cada um de nós. Amém? Graças a Deus que isso não depende de mim, de você, mas depende da força de Deus que opera, não é, em nós por meio do seu Espírito. Ele que nos capacita, não é, a servir a amada igreja. Então, o apóstolo Paulo, ele, após declarar sua autoridade apostólica, como eu falei no capítulo 1, versículo 1, ele também passa a detalhar sobre o caráter divino do seu ministério. Ou seja, ele não somente é apóstolo, mas o ministério dele vem de uma fonte que não é humana. E para isso ele levanta pelo menos 8 aspectos, aqui do versículo 24 ao 29. Deixa a Bíblia aberta. Ele diz... Primeiro deles, a origem de seu ministério. Capítulo 1, versículo 23, parte C, e versículo 25, parte A.
Segundo argumento, o espírito do ministério. Versículo 24a. Depois o sofrimento do ministério. Versículo 24b. Depois o alcance do ministério. Versículo 25b. Depois o tema do ministério. Versículo 26 e 27. Depois o estilo do ministério. Capítulo 1, versículo 28a. E depois o objetivo e a força desse ministério, capítulo 1, versículo 28, a parte B do versículo. Então, o apóstolo Paulo, para sustentar o seu argumento, ele argumenta e ele fala de diversos aspectos do ministério. E eu gostaria nessa noite, irmãos, de falar sobre pelo menos um aspecto desse. É a origem do ministério do apóstolo Paulo. Veja comigo o versículo 23, por favor, a última parte do versículo 23, de Colossenses capítulo 1. Ele diz assim, vamos ler todo, o versículo 23 diz: se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora veja comigo, versículo 25, a parte A, logo a primeira parte, diz: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Então, Paulo, ele conclui a última sessão, não é, do capítulo 1, no versículo 23, dizendo que ele revela ali a fé salvadora aos colossenses, e que é o objetivo, né, ali da igreja de Colossos, e que ele é ministro dessa fé. O versículo 25, ele mais uma vez enfatiza de que Deus o colocou como ministro da igreja de Jesus Cristo. Então, irmãos, a conclusão é uma: a origem do ministério do apóstolo Paulo vem de Deus e completamente do Senhor. E é interessante, irmãos, porque o apóstolo Paulo, ele nunca imaginou na vida dele ser um crente e muito menos um ministro de Jesus Cristo. Ele nunca imaginou na vida dele. E eu queria que você me acompanhasse no relato do próprio apóstolo Paulo, quando ele falava da sua vida pregressa, antes de Jesus. Então, abra comigo, por favor, Filipenses, capítulo 3, versículos 5 a 6. Quem não abrir, vai ser projetado aqui. E eu queria ler com vocês, irmãos, todos esses textos, para a gente escutar do próprio apóstolo Paulo o que ele fala, quem ele era e o que ele desejava ser antes de Cristo Jesus. Filipenses 3, versículos 5 e 6. Então, olha lá, vamos ler todos juntos? Se você não tem aí, tem aqui. Circuncidado ao 8º dia, pertence... Hebreu de hebreus, quanto ao zelo, irrepreensível. Olha só o nível de comprometimento do apóstolo Paulo. Então, embora o apóstolo Paulo ele tenha nascido em Tarso, ele foi criado em Jerusalém, aos pés de Gamaliel. E Atos, queria que abrisse lá em Atos, capítulo 22, verso 3, diz que ele era zeloso, né? Zeloso de Deus. Olha lá, Atos 22, 3. Olha as características, as credenciais do apóstolo Paulo. Ele não tinha nada a ver com crente, com ministro de Cristo. Ele era judeu. Olha aí, eu sou judeu
nasci em Tarso da Sicília, vamos lá, mas criei-me Então ele era zeloso, né, naquilo que ele recebeu, a transmissão de conhecimento da lei. Ele era o mais excelente judeu, irmãos. Veja comigo Gálatas capítulo 1, versículo 14. Gálatas capítulo 1, versículo 14. Vamos ler todos? E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições. Ele era judeu dos judeus. O apóstolo Paulo, ele não tinha em mente em nenhum instante da sua vida correr a carreira de Cristo, ser o ministro de Cristo, mas ele queria sim, irmãos, ser proeminente na religião judaica, e é isso que o faz, o zelo pela lei de Deus, o zelo, irmãos, pela tradição judaica, é que o faz começar a perseguir a igreja do Senhor. Ele zelava, ele observava, ele estudava, ele crescia diante do conhecimento da tradição judaica e também crescia diante dos doutores da lei daquele tempo. A fama de Paulo era a pior possível entre os crentes do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele não somente era zeloso, assim como esse zelo se transformou em perseguição contra Jesus. A igreja começou a conhecer o apóstolo Paulo na morte de Estevão, quando Estevão foi apedrejado e as pessoas depositaram ali as vestes de Estevão aos seus pés, e ele afirmava e confirmava aquilo. Queria que abrisse em Atos capítulo 7, versículo 58, e todos vamos ler juntos. Atos 7, 58, na descrição de Lucas: e lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Esse era Saulo de Tarso, um homem perseguidor da igreja de Deus, um homem que matava os crentes, um homem que encarcerava os crentes. Mas Paulo, irmãos, ele não se contentou em perseguir a igreja. O desejo dele, o ódio dele contra a igreja de Jesus era tão grande que ele desejou ser o líder da perseguição. Ele queria encabeçar ali a perseguição, o encarceramento, o assassinato dos crentes. Ele não suportava a ideia de Jesus, ele não suportava a ideia de evangelho, ele não suportava a ideia de novo nascimento, de Espírito Santo de Deus, de arrependimento para a vida. Ele não suportava nada disso. E aí veja então esse relato de Lucas, Atos 9, versículo 1 e 2, diz exatamente isso, irmãos. Vamos ler juntos. Saulo, respirando ainda, dirigiu-se Então essa era a característica. O apóstolo Paulo, né, que antes era Saulo de Tarso, a sua vida, a sua disposição, a sua energia era toda gasta em perseguir a igreja, em prender os crentes e matar os crentes.
Até fora, irmãos, há relatos, né? Fora dos domínios ali da nação de Israel, onde o povo vivia, fora, em nações estrangeiras, se o apóstolo Paulo passasse ali por um crente, percebesse que era do caminho, ele prendia, encarcerava e até poderia levá-lo à morte. E é interessante que depois que o apóstolo Paulo ele é convertido pelo Senhor, ele relata isso diante do rei Agripa. E eu queria que você lesse juntamente comigo esse relato, Atos capítulo 26, versículo 9 a 11. O apóstolo Paulo, ele dá um testemunho, começa agora a dar um testemunho da sua conversão. Atos 26, de 9 a 11, diz: na verdade, você percebe, irmãos, na descrição de Paulo, o ódio que destilava de sua vida contra a igreja de Deus. Mas, em meio a essa fúria do apóstolo Paulo, em meio a essa gana do apóstolo Paulo em querer destruir a igreja, ele é alcançado pelo amor de Deus. Ele é verdadeiramente convertido a Jesus de Nazaré, irmãos. O Senhor é aquele, irmãos, que é o único que tem um poder para transformar uma vida, transformar um coração iníquo, um coração distante, um coração rebelde. Ele é o único que tem esse poder para mudar as vidas. E foi isso que o Senhor, ele fez na vida do apóstolo Paulo. Isso está lá em Atos 26, 12 a 18. Eu vou ler para vocês, mas pode abrir, por favor, irmã. Atos, capítulo 26, versículo 12 a 18. É o relato da conversão de Paulo. Ali mesmo, falando para o rei, ele diz: enquanto eu estava ocupado com isso, eu estava indo para Damasco com autoridade e autoridade dos principais sacerdotes. Ao meio-dia, ó rei, enquanto eu viajava pela estrada, vi uma luz do céu, mais brilhante que o sol, brilhando ao redor de mim e dos que viajavam comigo. E quando todos caímos por terra, ouvi uma voz que me dizia em hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegues? É difícil para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então eu disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te em pé, porque para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha das coisas que viste e das coisas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do teu povo dos gentios, aos quais te envio para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Paulo não desejava voluntariamente ser um crente e um ministro de Deus, mas a origem do ministério de Paulo, a origem do serviço de Paulo veio de Deus. E o que é que isso, irmãos, tem a ver comigo e com você? Eu queria trazer uma aplicação para a nossa vida. A primeira delas, irmãos, é que nós estávamos iguais ao apóstolo Paulo quando antes era Saulo de Tarso.
quem você era, onde você estava, quais eram os objetivos da sua vida e os sonhos da sua vida. E o próprio Paulo em Efésios fala quem ele era. Efésios capítulo 2, ele diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos guiados pelo mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós éramos filhos da desobediência, andando segundo a inclinação da carne e dos pensamentos, e por natureza éramos filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz: todos nós éramos assim. A conversão, irmãos, não é uma ação do homem para Deus, mas é uma ação de Deus para com o homem. É o Senhor que opera de forma maravilhosa, por meio da sua graça e do seu amor. Ele chama um rebelde, ele chama o inimigo para ser amigo, e o transforma em uma nova criatura, à sua imagem e semelhança. Assim foi comigo, assim foi com você. Então o seu chamado não é por acaso, a sua conversão não é por acaso, não vem de você, não é de você. Quem sustenta a sua vida na fé não é a sua própria consciência, as suas forças, mas o Senhor que te sustenta, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo. Então não importa o momento da sua fé e da sua vida, não importa se você está cabisbaixo, triste, se você se sente capaz ou incapaz, se você se sente amado ou não amado, Deus é aquele que te chama, é aquele que te transforma e que te sustenta todos os dias da sua vida. Nós éramos e estávamos longe de Deus, inimigos do Senhor. Mas existe outra verdade, irmãos. Assim como o apóstolo Paulo, ele foi regenerado e também chamado por Deus quando nós somos convertidos pelo Senhor. Deus, Ele derrama sobre a sua vida um dom. Um dom. E a alguns Ele derrama um ministério, um serviço mais específico. Paulo entendia isso, irmãos, e a palavra que ele usa aqui no versículo 25, versículo 25, a parte A diz: da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Essa palavra dispensação, no original grego, ela é oikonomia, vem de oikos, casa, não é? E nome, que é administração. Então, em algumas Bíblias existe dispensação e administração. Essa palavra está atrelada, significa, irmãos, aquele mordomo sobre o qual o senhor da casa, o dono dos bens, coloca sobre ele a responsabilidade de tomar conta dos servos, tomar conta dos bens, da administração financeira, de tudo que pertence àquele senhor. Por exemplo, é o que fez Potifar na vida de José, quando despejou sobre José toda a administração do reino do Egito. Então o mordomo é o responsável. O que Deus fez, irmãos, na vida do apóstolo Paulo foi transformá-lo de uma forma tão profunda. E também, além de transformá-lo, entregou a ele um ministério, um serviço, um dom: pregar o evangelho a toda criatura, levar o evangelho até os confins da terra. Assim como o Senhor Deus, Ele fez com o apóstolo Paulo, transformando, salvando, entregando um ministério, um dom a ele. O Senhor também te entregou um ministério, o Senhor te entregou um dom. E o importante, irmãos, de sabermos isso, é que nenhum crente pode afirmar
no dia da prestação de contas, porque Jesus ensinou os evangelhos que haverá um dia da prestação de contas. Está lá a parábola dos talentos, né? Mateus capítulo 25, versículo 24 em diante. O Senhor, Ele vai pedir contas do dom, daquilo que Ele colocou em suas mãos para que você possa desempenhar. Todos os cristãos são chamados a servir a Deus de alguma forma. Todos nós. Existem aqueles que são chamados para estar à frente. Existem aqueles que são chamados para servir nos bastidores. Mas todos nós recebemos, irmãos, um dom para o serviço e edificação dos santos, para a glória de Deus. Você sabe qual foi o dom que Deus te deu? Você tem o desempenhado, você tem colocado em prática aquilo que Deus tem colocado em suas mãos para a glória dele? Eu queria dizer a você, irmãos, e a você que nos assiste, que o Senhor Deus é aquele que vai te capacitar, Ele vai te respaldar, Ele vai te encher de dons, mas também Ele vai cobrar no dia da prestação de contas. Que o Senhor Deus, irmãos, abençoe a nossa vida e que nos traga consciência verdadeira da conversão, do nosso compromisso com Deus e daquilo que o Senhor Deus tem colocado em nossas mãos para a glória dele. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.